As portas de vidro do Grand Crest Bank se abriram e Evan Carter entrou, carregando a sua filha de 3 anos adormecida no ombro. A sua camisa estava amarrotada, os olhos fundos devido a meses de exaustão. À sua volta, homens em fatos à medida moviam-se com a confiança de pessoas que nunca tinham perdido uma refeição. Evan aproximou-se do balcão VIP, com a mão a tremer ao tirar um cartão bancário gasto, a única coisa que a sua esposa deixou antes de morrer. A sua voz mal se elevava acima de um sussurro. Só quero ver o meu saldo. Ninguém sabia o que aquele cartão continha, nem mesmo ele. Evan não dormia mais do que 4 horas por noite há 2 meses. A sua filha, Lucy, acordava a horas imprevisíveis, a chorar pela mãe. Ele segurava-a no escuro, sussurrando que tudo ficaria bem, mesmo que ele próprio não acreditasse nisso. O aluguer estava lá atrasado há 3 semanas. O frigorífico tinha um pacote de leite, 2 ovos e meio pão. Ele tinha aprendido a não almoçar para que a Lucy pudesse jantar. Antes de a doença a levar, a sua esposa Sarah trabalhava como assistente médica numa clínica no centro da cidade. Evan era coordenador de cargas numa empresa de transportes, mas depois do diagnóstico de Sarah, ele demitiu-se para cuidar dela. As contas acumulavam-se mais rápido do que ele conseguia contar. O seguro cobria parte delas. O resto tornou-se uma dívida que o seguia como uma sombra. Sarah morreu numa terça-feira de manhã. A enfermeira do hospício tinha saído 1 hora antes. Evan sentou-se ao lado da cama, segurando a mão dela, e Lucy dormia no quarto ao lado. A voz de Sarah estava tão fraca que ele teve que se inclinar para ouvi-la. Guarde o cartão, ela sussurrou, os dedos dela curvando-se fracamente em torno dos dele. Não o perca. Prometa-me. Ele prometeu. Não perguntou por quê. Não havia tempo para perguntas. Após o funeral, Evan encontrou o cartão na caixa de joias de Sarah, dentro de um pequeno envelope com o seu nome escrito na frente. Era um cartão bancário simples, riscado e desbotado, com o logótipo do Grand Crest Bank gravado em prata. Ele nunca o tinha visto antes. Ele o virou nas mãos, confuso. Mas guardou-o, colocou-o na carteira e não pensou mais nisso. 2 meses depois, estava na cozinha apertada do apartamento deles, a olhar para um aviso de despejo colado na porta. Lucy estava sentada no chão, perto dele, a brincar com um coelho de pelúcia que tinha perdido uma das orelhas. As mãos de Evan tremiam enquanto lia a carta. Tinha 5 dias para pagar ou perderiam o apartamento. Naquela noite, depois que Lucy adormeceu, ele esvaziou a carteira sobre a mesa da cozinha. $362, um recibo de compras, uma foto de Sarah e o cartão. Ele pegou o cartão e ficou olhando para ele. Não tinha ideia se havia algo nele. Sarah estava doente há muito tempo, afogada em despesas médicas. Não havia motivo para pensar que ela tivesse economizado dinheiro, mas ela lhe disse para ficar com o cartão. Ela o fez prometer. Na manhã seguinte, vestiu Lucy com as roupas mais limpas que ela tinha e carregou-a nos ombros. Ela era pequena para os seus 3 anos, leve o suficiente para que ele mal notasse o peso. Apanhou o autocarro para o centro da cidade, contando as paragens, observando a cidade ficar mais alta e brilhante pela janela. Quando chegaram ao distrito financeiro, Lucy tinha adormecido encostada ao seu pescoço. O Grand Crest Bank ficava na esquina da quinta com a Maple, um edifício de vidro e aço que refletia o céu. Evan já tinha passado por lá antes, mas nunca tinha entrado. Era o tipo de lugar onde as pessoas usavam relógios que custavam mais do que o seu aluguer mensal. Ele hesitou na entrada, o seu reflexo a olhar para ele do vidro polido. A sua camisa estava amarrotada, os seus sapatos estavam arranhados. O cabelo de Lucy estava emaranhado porque ele se esquecera de escová-lo naquela manhã. Ele empurrou a porta e entrou. O átrio era enorme, com piso de mármore e um lustre que parecia pertencer a um palácio. Uma mulher de fato azul marinho passou por ele sem olhar, os saltos batendo ruidosamente contra a pedra. Ninguém olhou para Evan. Ninguém olhou para Lucy, que dormia no seu ombro. Ele caminhou até o balcão principal, onde uma jovem de cabelos escuros e olhos gentis ergueu os olhos do computador. O crachá dela dizia Helena. Bom dia, disse Helena calorosamente. Em que posso ajudar? Evan mudou o peso de Lucy no ombro e tirou o cartão do bolso. Colocou-o no balcão, com a mão ainda a tremer levemente. Preciso verificar o saldo deste cartão, disse Evan baixinho. Helena pegou o cartão e passou-o pela máquina.
Ela franziu a testa e passou-o novamente. A tela piscou, mas não respondeu. Aguarde um momento, disse Helena. Ela digitou algo no computador e inclinou a cabeça, franzindo ainda mais a testa. Este cartão está marcado para acesso interno apenas. Preciso de levá-lo à área de serviços VIP. Evan pestanejou. VIP, Helena sorriu gentilmente. É apenas um sistema diferente. Acompanhe-me. Ela conduziu-o por um conjunto de portas de vidro fosco até uma seção mais silenciosa do banco. As paredes eram revestidas com madeira escura e os móveis pareciam custar mais do que tudo o que Evan possuía. Alguns clientes estavam sentados em cadeiras de couro, conversando em voz baixa com consultores em fatos caros. Helena apontou para uma secretária perto do fundo. Espere aqui, vou chamar alguém para o ajudar. Evan sentou-se cuidadosamente, ajustando Lucy para que ela pudesse descansar mais confortavelmente. Ele olhou em volta, sentindo o peso dos olhares sobre si. Um homem de fato às riscas olhou para ele e depois desviou o olhar com um desdém mal disfarçado. Então, a porta de um escritório privado abriu-se e uma mulher saiu. Ela era mais jovem do que Evan esperava, talvez com cerca de 30 anos, com traços marcantes e cabelo preso num rabo de cavalo elegante. Ela usava um blazer preto e saltos altos que faziam os seus passos soarem como o martelo de um juiz. Os seus olhos percorreram Evan, observando a sua camisa amarrotada, a sua filha adormecida, o cansaço estampado no seu rosto. A sua expressão não mudou, mas algo frio brilhou no seu olhar. Helena aproximou-se dela e falou baixinho, entregando-lhe o cartão. A mulher olhou para ele, depois para Evan, e seus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Ela caminhou até lá, seus saltos altos fazendo barulho no chão. Sou Victoria Hale, gerente de contas sênior. Helena me disse que você precisa de ajuda com este cartão. Evan acenou com a cabeça. Só quero verificar o saldo. A sobrancelha de Victoria arqueou-se ligeiramente. Não sabe o saldo? Não, admitiu Evan. A minha esposa deixou-o para mim antes de falecer. Nunca o usei. A expressão de Victoria permaneceu neutra, mas havia um leve traço de diversão nos seus olhos, do tipo que as pessoas têm quando acham que já sabem o final da piada. Ela pegou no cartão de Helena e voltou para a sua secretária. Evan seguiu-a, ainda segurando Lucy. Victoria sentou-se e gesticulou para que Evan se sentasse à sua frente. Ele o fez com cuidado, como se a cadeira pudesse quebrar sob ele. Ela inseriu o cartão no terminal e começou a digitar. Então, disse Victoria sem levantar os olhos, você anda com um cartão há 2 meses e nunca pensou em verificar o que havia nele. Evan cerrou os dentes. Não achei que tivesse nada nele. Os dedos de Victoria voavam pelo teclado. Então por que veio agora? A voz de Evan estava baixa. Por que não tenho mais opções? Victoria olhou para ele com os olhos frios e avaliadores. Entendo. Ela voltou a sua atenção para a tela. O sistema demorou mais do que o normal para carregar, e por um momento o único som era o zumbido fraco do ar-condicionado. Evan observou o rosto dela, tentando ler a sua expressão, mas ela não revelou nada. Então o ecrã mudou. Victoria congelou. Os seus dedos pararam de se mover. Os seus olhos se arregalaram ligeiramente e a cor sumiu do seu rosto. Ela se inclinou para a frente, olhando para o monitor como se ele tivesse mostrado algo impossível. O coração de Evan começou a bater forte. O que é? Victoria não respondeu. Ela pestanejou e olhou novamente para o ecrã, como se esperasse que os números mudassem. A sua mão moveu-se para o rato, clicando em várias abas, os seus movimentos agora mais rápidos, quase frenéticos. Helena, que estava por perto, percebeu a mudança. Senhora Hale, está tudo bem? A voz de Victoria saiu tensa, mal controlada. Chame o Sr. Phillips. Helena hesitou. O Sr. Phillips está numa reunião agora. Victoria respondeu bruscamente. Helena afastou-se rapidamente. Evan inclinou-se para a frente com o pulso acelerado. O que se passa? Há algum problema com o cartão? Victoria finalmente olhou para ele e, pela primeira vez desde que ele entrara no banco, não havia condescendência nos seus olhos. Apenas choque e algo mais. Medo. Sr. Carter, disse Victoria lentamente, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente. Quando foi a última vez que falou com a sua esposa sobre as finanças dela? A garganta de Evan apertou-se. Ela nunca falava sobre dinheiro. Mal conseguíamos sobreviver. Não compreendo.
Victoria virou o monitor na direção dele. Evan olhou para o ecrã. A princípio, os números não faziam sentido. Eram muito altos, dispostos de uma forma que parecia impossível. Ele pestanejou, tentando processar o que estava a ver. O saldo era de 78.423.650. Evan prendeu a respiração. A sua visão ficou embaçada. Ele agarrou a borda da mesa para se equilibrar. Isso não pode estar certo, sussurrou. A voz de Victoria era monótona. O sistema não comete erros como este. Evan balançou a cabeça com a mente a girar. Não é possível. Sarah trabalhava numa clínica. Não tínhamos nada. Nem sequer podíamos pagar o tratamento dela. Então de onde veio isso? Perguntou Victoria, perdendo a compostura. Porque de acordo com os nossos registros, esta conta está ativa há 3 anos e os depósitos foram feitos em intervalos estruturados a partir de um fundo médico privado. As mãos de Evan tremiam. Lucy mexeu-se em seu ombro, a sua mãozinha agarrando a camisa dele. Ele a abraçou com mais força, como se ela fosse a única coisa real que restava no mundo. Não sei, disse ele com voz rouca. Não sei nada sobre isso. Victoria olhou para ele com uma expressão indecifrável. À sua volta, a sala VIP ficou em silêncio. Outros clientes notaram a agitação e as suas conversas cessaram quando se viraram para observar. Victoria recostou-se na cadeira, batendo com os dedos no braço da cadeira, e a sua voz baixou para um murmúrio, quase para si mesma. 778 milhões de dólares, disse ela baixinho, e ele nem sabia. Evan olhou para Lucy, com o rosto tranquilo durante o sono, inconsciente da tempestade que se desenrolava à sua volta. A sua mente corria, tentando compreender. Sarah nunca tinha mencionado dinheiro. Ela nunca tinha mencionado nada, mas tinha lhe dito para guardar o cartão. Ela tinha o feito prometer. E agora, sentado naquele banco frio e reluzente, Evan percebeu que sua vida havia mudado de uma forma que ele não podia controlar, de uma forma que ele não entendia, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. Evan não conseguia se mover. O número na tela o encarava, frio e impossível. 78.423.650 dólares. Ele leu novamente, mais devagar desta vez, como se ler de forma diferente pudesse mudar o que estava escrito. Não mudou. Lucy se mexeu contra o ombro dele, sua respiração quente em seu pescoço. Ele ajustou seu aperto nela automaticamente, seu corpo se movendo enquanto sua mente permanecia congelada. Victoria o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Suspeita talvez, ou descrença. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Senhor Carter, disse Victoria com cuidado, preciso que seja muito honesto comigo agora. Tem alguma ideia de onde veio este dinheiro? Evan abanou a cabeça. A sua voz saiu áspera. Não, já lhe disse. A Sarah nunca disse nada sobre isto. Os olhos de Victoria estreitaram-se. A sua esposa trabalhava numa clínica médica. O senhor era coordenador de frete. Nenhum desses empregos geraria este tipo de riqueza. Eu sei disso, disse Evan, a sua frustração a transparecer. Sei que não faz sentido, mas estou a dizer a verdade. Eu nem sabia que essa conta existia até hoje. Victoria o estudou por um longo momento com o maxilar cerrado. Então ela voltou para o computador e começou a digitar rapidamente. Seus olhos examinaram a tela, movendo-se rapidamente de uma seção para outra. Atrás deles, os outros clientes na sala VIP não estavam mais fingindo não olhar. Um homem de terno cinza se inclinou para sussurrar algo para a mulher ao seu lado. Outro cliente pegou o telemóvel, olhando entre Evan e a tela em suas mãos. Evan sentiu o peso dos seus olhares. Ele entrou naquele banco esperando talvez algumas centenas, o suficiente para comprar mantimentos e manter as luzes acesas por mais um mês. Agora ele estava sentado no centro de algo que não entendia, cercado por pessoas que pensavam que ele era um mentiroso ou um tolo. A voz de Victoria interrompeu os seus pensamentos. A conta foi aberta há 3 anos. Os depósitos começaram 6 meses depois. Eram feitos em intervalos irregulares, sempre da mesma fonte, um fundo médico privado chamado Harmon Family Foundation. Eva franziu a testa. Nunca ouvi falar disso. Os dedos de Victoria continuavam a mover-se pelo teclado. A fundação é um fundo de caridade criado pela família Harmon, em 2008.
Eles financiam pesquisas médicas e oferecem compensação para doadores de medula óssea e órgãos. Ela olhou para ele com uma expressão severa. Isso significa alguma coisa para si? A mente de Evan correu. Sarah nunca tinha mencionado doação alguma. Ela tinha sido saudável até ao cancro e, mesmo assim, estava demasiado doente para pensar em mais alguém além de Lucy. Ele tentou lembrar-se se ela alguma vez tinha falado sobre um procedimento médico, uma doação, qualquer coisa que pudesse explicar isso. Nada me ocorreu. Não sei, disse Evan baixinho. Ela nunca me contou nada sobre isso. Os lábios de Victoria se comprimiram numa linha fina. Ela clicou em várias outras telas e então parou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ela recostou-se na cadeira. O que foi? Perguntou Evan, com o coração batendo forte. O que é isso? Victoria não respondeu imediatamente. Ela olhou para a tela com uma expressão indecifrável. Então ela olhou para Evan e, pela primeira vez, a frieza em seus olhos suavizou-se ligeiramente. A sua esposa doou medula óssea, disse Victoria baixinho. Há 4 anos. O receptor foi uma criança, o filho da família Harman. Evan sentiu o ar sair dos seus pulmões. O quê? Victoria virou o monitor para ele novamente. A tela mostrava um documento digitalizado, antigo e ligeiramente desbotado, com a assinatura de Sarah na parte inferior. A data era de 4 anos atrás. Evan reconheceu a caligrafia dela imediatamente. A maneira como ela fazia o S, a forma cuidadosa como pontilhava os olhos. Ela não queria que soubesses, disse Victoria, com a voz agora mais suave. De acordo com esses registros, ela solicitou total anonimato. A doação foi processada por um serviço médico terceirizado e o fundo foi criado para compensá-la após o procedimento. Ela especificou que os fundos deveriam ser mantidos até a sua morte, momento em que seriam transferidos para T. As mãos de Evan tremiam. Ele sentou Lucy cuidadosamente na cadeira ao seu lado, com medo de a deixar cair. A sua visão ficou embaçada e ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando respirar. Sarah tinha feito isso. Ela salvou a vida de alguém e nunca disse uma palavra. Por que é que ela não me contou? Evan sussurrou mais para si mesmo do que para Victoria. A voz de Victoria era baixa. Talvez ela não quisesse que você se sentisse em dívida. Ou talvez ela não quisesse que você se preocupasse. Evan olhou para as suas mãos. Elas estavam ásperas, calejadas por meses a carregar caixas e esfregar pisos, fazendo qualquer trabalho que ele conseguisse encontrar para manter Lucy alimentada. Sarah estava a morrer, afogada em contas médicas. E durante todo esse tempo, ela estava sentada sobre uma fortuna que poderia ter salvado os dois. Mas ela escolheu não mexer nela. Ela escolheu deixá-la para ele. Evan sentiu algo apertar o seu peito, uma mistura de tristeza, gratidão e raiva que ele não conseguia nomear. Ele queria gritar. Ele queria chorar. Ele queria perguntar-lhe por quê, mas ela se foi. E ele nunca teria uma resposta. Helena voltou, seguida por um homem alto na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um fato que parecia custar mais do que o carro de Evan. A sua etiqueta de identificação dizia James Phillips, vice-presidente sênior. Phillips aproximou-se da secretária com uma expressão calma, mas curiosa. Hale, qual é o problema? Victoria levantou-se e apontou para o ecrã. Phillips inclinou-se, os olhos a examinar o monitor, as sobrancelhas levantadas, e olhou para Evan. Depois voltou a olhar para o ecrã. Entendo, disse Phillips lentamente. Endireitou-se e estendeu a mão para Evan. Sr. Carter, sou James Phillips. Compreendo que esta tenha sido uma manhã surpreendente para si. Evan apertou-lhe a mão fracamente. Essa é uma palavra para descrever a situação. Phillips acenou com a cabeça e sentou-se ao lado de Victoria. Antes de prosseguirmos, preciso verificar algumas coisas. Esta conta é legítima, mas, dadas as circunstâncias, precisamos garantir que tudo está em ordem. Menina Hale, abra a documentação do fundo fiduciário. Os dedos de Victoria moveram-se rapidamente pelo teclado. Um novo documento apareceu na tela, repleto de texto jurídico. Phillips inclinou-se para a frente, lendo em silêncio. Evan observava-o com o estômago embrulhado. Após um longo momento, Phillips recostou-se. Tudo parece estar em ordem. O fundo foi criado pela fundação da família Harman, e a beneficiária é Sarah Carter, com instruções para transferir o saldo total para Evan Carter após a sua morte.
A certidão de óbito foi registrada há 2 meses, o que acionou o protocolo de transferência. A garganta de Evan apertou-se. Então é real. Phillips acenou com a cabeça. É real. A voz de Victoria estava tensa. Sr. Phillips, com todo o respeito, isto é altamente irregular. A conta está inativa há anos e agora, de repente, é ativada com um saldo de os 78 milhões de US. Precisamos realizar uma auditoria completa antes. Phillips levantou a mão. Senhorita Hale, entendo suas preocupações, mas esta não é uma conta fraudulenta. A Harmon Family Foundation é uma das organizações de caridade mais conceituadas do país. Se eles criaram este fundo, foi feito legalmente e com total transparência. Victoria cerrou os dentes, mas não disse nada. Evan podia ver o conflito nos olhos dela. Ela o havia julgado mal e agora se deparava com a realidade de que ele não era quem ela pensava que fosse. Phillips virou-se para Evan com uma expressão gentil. Sr. Carter, sei que isso é avassalador. Pode levar algum tempo para processar isso. Podemos marcar uma consulta de acompanhamento para discutir as suas opções para gerir a conta. Evan olhou para ele. Opções? Phillips acenou com a cabeça. Você precisará decidir como deseja lidar com os fundos, investimentos, fundos fiduciários para sua filha, planejamento patrimonial. Temos consultores que podem ajudá-lo a navegar por tudo isso. Evan sentiu uma onda de pânico subir em seu peito. Ele tinha vindo aqui procurando dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Agora, estava a ser informado de que precisava de planejamento patrimonial. Ele não sabia o que metade dessas palavras significavam. Não sei nada sobre investimentos, disse Evan, com a voz embargada. Eu só queria garantir que a Lucy tivesse comida. A expressão de Philip suavizou-se. Eu entendo, e nós vamos ajudá-lo, mas primeiro precisa respirar fundo. Este dinheiro é seu. Não vai a lugar nenhum. Evan olhou para Lucy, ainda adormecida na cadeira ao seu lado. A mãozinha dela agarrava a barra da camisa dele, o rosto tranquilo e inconsciente. Ele pensou no aviso de despejo colado na porta. A geladeira vazia. As noites em que ele ficava lá acordado a pensar em como sobreviveria mais uma semana. E agora, em 20 minutos, tudo tinha mudado. Mas não parecia um alívio. Parecia um afogamento. Victoria se desculpou e se afastou da mesa. Evan a observou sair, depois se virou para Phillips. O que acontece agora? Perguntou Evan baixinho. Phillips cruzou as mãos sobre a mesa. Agora vamos verificar a sua identidade, preencher a documentação de transferência e configurar o acesso à conta. É um processo simples, mas vai demorar algumas horas. Evan acenou com a cabeça lentamente. Lucy mexeu-se ao seu lado, abrindo os olhos. Ela olhou em volta, confusa, e depois estendeu a mão para ele. Ele colocou-a no colo e ela enterrou o rosto no peito dele. Papá, estou com fome, sussurrou Lucy. O coração de Evan apertou-se. Eu sei, querida. Vamos buscar algo para ti em breve. Philip sorriu gentilmente. Há um café no primeiro andar, porque não leva sua filha e vai comer alguma coisa? Volte daqui a 1 hora e teremos tudo pronto para vocês. Evan hesitou. Ele não queria ir embora. Tinha medo de que se afastasse, tudo desaparecesse, como se acordasse de um sonho. Mas Lucy estava com fome, e ele não podia ignorar isso. Está bem, disse Evan. Levantou-se, colocando Lucy no colo. Eu volto, Phillips acenou com a cabeça. Não se apresse. Evan carregou Lucy em direção à saída. Ao passar pela sala VIP, sentiu olhares sobre si novamente, mas desta vez os olhares pareciam diferentes, menos críticos, mais curiosos. Empurrou as portas de vidro fosco e dirigiu-se ao elevador. A descida foi silenciosa, exceto pela respiração suave de Lucy. Quando as portas se abriram, ele saiu para o átrio principal e seguiu as placas para o café. O café era pequeno e moderno, com janelas do chão ao teto que davam para a rua. Evan pediu um muffin e um pacote de leite para Lucy e um café preto para si. Pagou com os últimos dólares que tinha na carteira e levou a bandeja para uma mesa no canto. Lucy comeu devagar, as suas pequenas mãos partindo o muffin em pedaços. Evan observava-a com a mente a mil. Pensava em Sarah, deitada naquela cama de hospital, dizendo-lhe para ficar com o cartão. Pensava nas noites em que ela ficava acordada, olhando para o teto, com o rosto pálido e abatido. Ele pensava que ela estava a pensar na morte. Mas talvez ela estivesse a pensar nisto, nele, na Lucy. Ela lutou por eles,
mesmo sabendo que não estaria lá para ver. Evan sentiu lágrimas brotarem nos cantos dos olhos. Ele piscou rapidamente, não querendo que Lucy visse. Mas o peso era grande demais. A dor, a culpa, a sensação avassaladora de que ele não merecia isso. Sarah tinha dado tudo e ele nem sabia. Lucy olhou para ele, o rosto manchado de migalhas. Papai, por que você está triste? Evan forçou um sorriso. Não estou triste, querida. Só estou a pensar na mamãe. O rosto de Lucy se iluminou. A mamãe está no céu. Evan assentiu. Sim, está. Lucy estendeu a mão e acariciou a mão dele com os seus pequenos dedos pegajosos. Está tudo bem, papá. A mamãe disse, tu és muito forte. A garganta de Evan apertou-se. Ele puxou Lucy para os seus braços e abraçou-a com força, enterrando o rosto nos cabelos dela. Ela cheirava a leite e açúcar e algo vagamente floral, um perfume que o lembrava de Sarah. Eu amo-te, Lucy, sussurrou Evan. Também te amo, papá, disse Lucy com a voz abafada contra o peito dele. Ficaram ali sentados por muito tempo, abraçados num canto do café, enquanto o mundo continuava a girar à sua volta. Quando voltaram para a sala VIP, Helena estava à espera deles. Ela sorriu calorosamente e apontou para o escritório de Victoria. A Sra. Hale e o Sr. Phillips estão prontos para recebê-los, disse Helena. Evan acenou com a cabeça e carregou Lucy de volta através das portas de vidro fosco. Victoria e Phillips estavam sentados à secretária, com uma pilha de papéis espalhados à sua frente. A expressão de Victoria era indecifrável, mas havia uma tensão nos seus ombros que não existia antes. Philip levantou-se e acenou para Evan se sentar. Sr. Carter, concluímos o processo de verificação. Está tudo em ordem. Agora só precisamos da sua assinatura em alguns documentos e a conta será totalmente transferida para o seu nome. Evan sentou-se lentamente, com Lucy sentada no seu colo. Ele olhou para os papéis à sua frente, as palavras se misturando. Transferência de ativos, designação de beneficiários, autorização patrimonial. Ele não conseguia respirar. Não sei se consigo fazer isso, disse Evan baixinho. Phillips franziu a testa. O que quer dizer? As mãos de Evan tremiam. Não sei como lidar com isto. Não sei o que devo fazer com 78 milhões de dólares. Não consigo. A sua voz falhou. Não consigo ser essa pessoa. Os olhos de Victoria brilharam com algo que ele não sabia nomear. Ela inclinou-se para a frente com a voz cuidadosa. Sr. Carter, este dinheiro é seu. A sua esposa queria que o tivesse. Mas eu não o ganhei, disse Evan, a voz a elevar-se. Ela ganhou. Foi ela que salvou a vida daquela criança. Foi ela que passou pelo procedimento. Eu não fiz nada. Eu só estava... Ele parou, a garganta a fechar-se. Eu só estava lá. Lucy olhou para ele, os olhos arregalados de confusão. Papá. Evan puxou-a para mais perto, o peito a arfar. Ele sentia-se como se estivesse a cair, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele e não houvesse mais nada a que se agarrar. Victoria levantou-se e contornou a secretária. Ajoelhou-se à frente de Evan, com os olhos ao nível dos dele. Pela primeira vez desde que a conhecera, não havia frieza no seu olhar, apenas algo cru e honesto. Sr. Carter, disse Victoria calmamente, a sua esposa não deixou este dinheiro para si porque o ganhou. Ela deixou-o porque o amava, porque queria garantir que você e a sua filha ficariam bem depois que ela partisse. A voz de Victoria suavizou-se. Isso não é algo que você tenha de merecer. É apenas amor. Evan olhou para ela, com a visão embaçada pelas lágrimas. Lucy envolveu os braços em torno do pescoço dele, abraçando-o com força. Sinto falta dela, sussurrou Evan. A expressão de Victoria se abriu ligeiramente. Eu sei. Evan fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Ele segurou Lucy contra o peito e se permitiu quebrar por um momento no meio daquele banco frio e reluzente. E quando ele finalmente abriu os olhos novamente, Victoria ainda estava lá, ajoelhada à sua frente, com a mão repousando gentilmente em seu braço. Não precisas fazer isso sozinho, disse Victoria suavemente. Deixa-nos ajudar-te. Evan olhou para Lucy, o seu rostinho pressionado contra o ombro dele. Ele pensou no aviso de despejo, na geladeira vazia, nas noites em que ficou acordado, com medo de falhar com ela. E então pensou em Sarah deitada naquela cama de hospital, apertando a mão dele uma última vez. Guarda o cartão. Não o perca. Ela lutou por eles mesmo quando não tinha mais nada.
Ela lutou, e agora era a vez dele. Evan enxugou os olhos e olhou para Victoria. Está bem, disse ele baixinho. Ajude-me. Victoria levantou-se e voltou para o seu lugar em frente a Evan. Ela tirou um bloco de notas da gaveta da secretária e clicou numa caneta, com movimentos precisos e controlados. Phillips cruzou as mãos sobre a secretária, observando Evan com paciência silenciosa. Primeiro, o mais importante, disse Victoria, com a voz agora firme. Profissional. Precisamos de tratar das suas necessidades imediatas. Mencionou um aviso de despejo. Evan acenou com a cabeça, ainda com a garganta apertada. Tenho 5 dias, talvez menos agora. Victoria escreveu algo no bloco de notas. Quanto deve? 300 e $200. Evan disse que o número parecia absurdo agora, dizendo-o em voz alta numa sala onde milhões de dólares estavam num ecrã de computador. Victoria não reagiu. Podemos transferir isso. O objetivo é estabilidade, não retornos rápidos. Evan acenou com a cabeça, tentando acompanhar. As palavras pareciam estranhas, como uma língua que ele nunca tinha aprendido. Victoria continuou com um tom comedido. Também vai precisar de um consultor financeiro e de um advogado. Posso recomendar vários, mas a escolha final é sua. O dinheiro é seu, Sr. Carter. Ninguém pode dizer-lhe o que fazer com ele. Evan sentiu uma pontada no peito. Não era exatamente alívio, mas talvez o início dele. Pela primeira vez em meses, ele não estava a afogar-se. Estava em terra firme e alguém lhe oferecia um mapa. Obrigado, disse Evan baixinho. A expressão de Victoria suavizou-se ligeiramente. De nada, disse Phillips, inclinando-se para a frente com voz gentil. Sr. Carter, sei que isto é avassalador, mas está a fazer a coisa certa ao pedir ajuda. Muitas pessoas na sua posição tentariam lidar com isso sozinhas, e é aí que as coisas dão errado. Evan pensou no aviso de despejo, na geladeira vazia, nas noites que passou olhando para o teto, imaginando se deveria simplesmente desistir. Ele estava sozinho há tanto tempo, carregando tudo sozinho, que havia esquecido como era deixar outra pessoa compartilhar o peso. Não quero estragar tudo, disse Evan, com a voz pouco acima de um sussurro. A Lucy merece melhor do que isso. Philip sorriu. Então já estás à frente da maioria das pessoas. Victoria passou as 2 horas seguintes a orientar Evan na papelada. Ela explicou cada documento cuidadosamente, certificando-se de que ele compreendia o que estava a assinar. Phillips ocasionalmente intervinha com esclarecimentos, num tom paciente e tranquilizador. Helena trouxe café e um copo de sumo para Lucy, que estava inquieta e agora pintava no verso de um formulário em branco com uma caneta que Victoria lhe dera. Quando terminaram, o sol tinha mudado de posição, projetando longas sombras no chão de mármore. A mão de Evan doía de assinar o nome tantas vezes, mas quando Victoria finalmente fechou a pasta e a deslizou pela secretária, ele sentiu algo relaxar no peito. Está feito, Victoria disse. A conta é oficialmente sua. A transferência para o seu aluguer será feita dentro de 1 hora, e a sua conta corrente estará ativa na manhã de manhã. Evan olhou para a pasta, incapaz de falar. Parecia surreal, como se estivesse a ver a vida de outra pessoa a desenrolar-se à sua frente. Victoria recostou-se na cadeira com uma expressão pensativa. Sr. Carter, posso perguntar-lhe uma coisa? Evan olhou para cima. Claro. A voz de Victoria estava mais baixa agora, quase hesitante. Quando entrou aqui esta manhã, o que esperava? Evan pensou por um momento. Honestamente, não esperava nada. Talvez algumas centenas, se tivesse sorte. O suficiente para manter as luzes acesas por mais 1 mês. Ele olhou para Lucy, que ainda rabiscava no papel. Eu só queria sobreviver. Victoria acenou com a cabeça lentamente. E agora Evan não respondeu imediatamente. Ele pensou em Sarah, na maneira como ela tinha segurado a sua mão naqueles momentos finais. Ele pensou no cartão que ela tinha deixado para ele, no segredo que ela tinha guardado para protegê-lo. Ele pensou em Lucy e no futuro que acabara de se abrir diante deles. Agora, disse Evan baixinho, acho que tenho a chance de fazer mais do que sobreviver. A expressão de Victoria mudou, e pela primeira vez desde que a conhecera, ela sorriu. Foi pequeno, quase imperceptível, mas foi real. Ótimo, disse Victoria. Ela levantou-se e estendeu a mão. Se precisar de alguma coisa, Sr. Carter, não hesite em ligar. Estamos aqui para ajudar.
Evan apertou a mão dela, surpreendido com a firmeza do aperto. Obrigado por tudo. Victoria manteve o seu olhar por um momento, e algo não dito passou entre eles. Um reconhecimento, talvez, ou um pedido de desculpas. Desculpe, disse Victoria baixinho. Pelo que aconteceu antes, eu não deveria ter julgado você. Evan balançou a cabeça. Tudo bem, eu provavelmente teria feito a mesma coisa. O sorriso de Victoria desapareceu, substituído por algo mais solene. Não, não está tudo bem. Vejo muitas pessoas a passar por estas portas e habituei-me a fazer suposições. Mas isso não é desculpa. Ela olhou para Lucy, depois voltou a olhar para Evan. A sua esposa deu-lhe algo extraordinário. Não apenas o dinheiro, mas o amor por trás disso. Eu não devia ter ignorado isso. Evan sentiu a garganta apertar novamente. Ele acenou com a cabeça, sem confiar em si mesmo para falar. Philip também se levantou, estendendo a mão. Cuide de si, Sr. Carter, e cuide dessa menina. Evan apertou a mão dele. Eu cuidarei. Helena apareceu na porta, segurando um pequeno envelope. Ela se aproximou e o entregou a Evan. Este é o seu novo cartão de débito. Ele estará ativo amanhã. E aqui está o meu cartão, caso você tenha alguma dúvida. Evan pegou o envelope com a mão ainda tremendo levemente. Obrigado, Helena. Foi muito gentil. Helena sorriu calorosamente. Boa sorte, Sr. Carter. Você e a Lucy vão ficar bem. Evan pegou Lucy nos braços e ela enrolou as pernas em sua cintura, com os bracinhos em volta do pescoço dele. Ele podia sentir o batimento cardíaco dela contra o seu peito, constante e forte. Pronta para ir para casa, querida? Perguntou Evan. Lucy assentiu, com o rosto radiante. Podemos comer nuggets de frango? Evan riu, o som surpreendendo até a si mesmo. Sim, podemos comprar nuggets de frango. Evan atravessou o átrio do Grand Crest Bank com Lucy no colo, o envelope apertado na mão livre. O chão de mármore brilhava sob a luz da tarde e o lustre acima cintilava como algo saído de um sonho. Mas desta vez ele não se sentia pequeno. Não se sentia deslocado. Ele empurrou as portas de vidro e saiu para a calçada. A cidade estendia-se diante dele, alta e indiferente, como sempre fora. Mas algo parecia diferente agora. O peso que pressionava o seu peito há meses tinha desaparecido, substituído por algo mais leve. Não era exatamente felicidade, ainda não, mas esperança. Ele caminhou até ao ponto de ônibus e sentou-se no banco, com Lucy ainda nos braços. Ela descansou a cabeça no ombro dele, com os olhos semicerrados, satisfeita. Evan olhou para o envelope na mão. Dentro havia um pequeno cartão de plástico, simples e comum, mas representava algo mais do que dinheiro. Representava o amor de Sarah, o seu sacrifício, a sua crença de que ele poderia cuidar da filha deles, mesmo quando ele próprio não acreditava nisso. Pensou na última vez que a viu deitada naquela cama de hospital, a mão dela fria na sua. Ela olhou para ele com tanta confiança, tanta fé, que lhe partiu o coração. E agora ele compreendia. Ela não estava a dizer adeus. Ela estava a dizer, vou cuidar de ti mesmo quando eu não estiver mais aqui. Evan apertou o envelope contra o peito e fechou os olhos. Obrigado, Sarah, sussurrou. Prometo que não vou te decepcionar. Lucy se mexeu contra ele com sua vozinha sonolenta. Papai, vamos para casa? Evan abriu os olhos e olhou para ela. Sim, querida, vamos para casa. O autocarro parou alguns minutos depois, com os travões a chiar ao parar. Evan levantou-se e carregou Lucy para dentro, passando o cartão no leitor. O motorista acenou-lhe com a cabeça e Evan dirigiu-se a um lugar perto da parte de trás. Quando o autocarro arrancou, Evan olhou pela janela para a cidade a passar. Os edifícios, as pessoas, o barulho. Tudo estava igual ao que tinha sido naquela manhã. Mas ele não estava. Pensou no futuro agora, algo que não se permitia fazer há muito tempo. Pensou em encontrar um apartamento melhor, um com um quintal onde Lucy pudesse brincar. Pensou em matriculá-la numa boa escola, uma com aulas de arte e viagens de estudo. Pensou em levá-la à praia, talvez, ou para ver as montanhas, lugares que Sarah sempre quis visitar, mas nunca teve a oportunidade. Pensou em viver, em vez de apenas sobreviver. O autocarro avançava ruidosamente, levando-os pela cidade, passando pelas torres reluzentes e pelas ruas movimentadas. E pela primeira vez em muito tempo, Evan sentiu que podia respirar.
Lucy estava a dormir quando chegaram à sua paragem. Evan carregou-a para fora do autocarro e subiu a calçada rachada até ao prédio deles. A tinta ainda estava a descascar. A escada ainda rangia, mas quando ele destrancou a porta e entrou, o apartamento parecia diferente. De alguma forma, mais acolhedor, como se não fosse mais apenas um lugar para se esconder. Ele deitou Lucy no sofá e cobriu-a com um cobertor. Ela enrolou-se debaixo dele, com o rosto tranquilo e a mãozinha debaixo da bochecha. Evan sentou-se ao lado dela e observou-a dormir, com o peito apertado por amor, tristeza e gratidão, tudo ao mesmo tempo. Pensou em Sarah, na mulher que ela tinha sido, forte, gentil e altruísta. Ela tinha lhe dado tudo, mesmo quando não tinha mais nada para dar. E agora era sua função honrar isso. Cuidar da filha deles, construir a vida com que Sarah sonhara, mas que nunca veria. Evan enfiou a mão no bolso e tirou o velho cartão bancário gasto. Virou-o nas mãos, passando o polegar pela superfície riscada. Era apenas um pedaço de plástico, mas tinha mudado tudo. Levantou-se e caminhou até a pequena mesa junto à janela. Abriu a gaveta e colocou o cartão ao lado da foto de Sarah que guardava ali. O rosto dela sorria para ele, congelado num momento de felicidade que ele mal conseguia lembrar agora. Mas ele se agarrou a isso da mesma forma que se agarrou a tudo do que ela havia deixado para trás. Eu amo-te, sussurrou Evan, e vou fazer com que te orgulhes de mim. Ele fechou a gaveta e voltou-se para Lucy, que ainda dormia no sofá. O aviso de despejo ainda estava colado na porta, mas isso já não importava. Amanhã ele pagaria. Amanhã ele recomeçaria. Esta noite ele ficaria ali sentado, no silêncio do seu pequeno apartamento, e se agarraria à única coisa que importava: a sua filha e a memória da mulher que os tinha salvado a ambos. Lá fora, o sol mergulhava no horizonte, banhando a cidade em tons de dourado e laranja. E lá dentro, Evan sentava-se ao lado da sua filha, observando-a dormir e permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo fosse ficar bem.